contributos. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje é a engenheira Paula Teles, especialista em mobilidade urbana. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Engenheira Paula Teles, como é que olha para esta decisão da Câmara Portuense de, dentro de alguns meses, ou mais tardar no início do próximo ano, oferecer transportes públicos à borla a todos os portuenses e para toda a área metropolitana? Obrigada, Manuela Cássio, por esta oportunidade que me está a dar novamente. Vou falar de algo que me sabe, gosto bastante. É tema complexo e até diria não compreendido da mesma maneira por muitas pessoas da nossa sociedade civil. Olha, relativamente a esta questão, o tema também diria que é difícil de responder de forma imediata. Eu acredito que o Presidente da Câmara do Porto, o Dr. Pedro Duarte, esteja com o melhor dos sentidos e das forças todas a lançar esta medida. Aliás, ela decorre de uma promessa eleitoral e, portanto, no meu entendimento, só lhe fica bem. Precisamos de políticos que tenham estas formas de quando prometem que façam-nas cumprir e, portanto, desse ponto de vista, parece muito bem. Também acredito no transporte público coletivo tendencialmente gratuito, se não gratuito tendencialmente, porque efetivamente face àquilo que são hoje as alterações climáticas e também até a questão da falta de humanização das cidades. Nós precisamos que as pessoas saiam dos seus carros de forma individual e passem a utilizar a cidade de um modo mais coletivo e nesta forma de partilha. Também hoje temos a questão das energias e o problema energético e, portanto, o excesso de combustível. Portanto, também do ponto de vista da carteira da família é absolutamente determinante termos estas políticas e, se me permite, eu só diria que tenho dúvidas se este é o tempo ideal para lançar já e concretizar esta medida, porque o próprio Presidente Pedro Duarte diz exatamente que ela tem que ter medidas complementares. Aliás, eu penso que este enquadramento que aqui foi referido, foi colocado da voz do Presidente da Câmara, diz exatamente tudo aquilo que eu possa dizer, claro que não teria mais nada a acrescentar. A medida é importante, eu entendo que até deveria ser levada ao país inteiro, como é óbvio, porque hoje a mobilidade é um direito de liberdade e é um direito social, como eu tenho referido, eu diria que a seguir à habitação, este é o segundo direito mais importante, que é termos a capacidade de deslocarmos de um ponto para o outro, independentemente das nossas condições, da idade, do género, etc. Agora, tenho algum receio que a medida venha à frente do quê? De não termos a cidade requalificada em matéria de espaço público para esta medida ser devidamente implementada. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós precisamos, para que corra bem, ou seja, para que realmente as pessoas utilizem o transporte público em alternativa ao veículo privado, que é aquilo que nós hoje fazemos mais, nós andamos cerca de 80% de veículo privado em detrimento nem chega à casa dos 20% do transporte público, nós precisamos que haja capacidade de o transporte público ter velocidade, ter uma velocidade média de circulação. E, portanto, isto tem que ser associado a medidas como, por exemplo, aumentar o número de quilómetros de corredores de bus. Sem isso não vai ser possível acontecer essa média de velocidade. E eu não vou deixar o meu carro se eu chegar à conclusão que também estou parada dentro do transporte público. Portanto, neste momento o que manda no planeamento da mobilidade é o tempo. É o tempo, não é o espaço. É o tempo que nós demoramos a chegar. E estamos a falar, essencialmente, de um conjunto de pessoas que estão em idade ativa, que não conseguem abdicar do automóvel porque têm um conjunto de tarefas, de deslocações e tarefas para fazer durante o dia que não veem resposta na solução do transporte público. E, portanto, não é por ser barato ou gratuito que a pessoa irá deixar o seu automóvel se não tiver resposta do outro lado no fator tempo. Por isso eu acredito, mas também penso que está perfeitamente no alinhamento da política da Câmara do Porto, atuar em várias frentes na infraestrutura urbana da cidade. É preciso mais corredores, é preciso certamente mais áreas ZAC, zonas de acesso condicionado ao automóvel, que beneficiem também a prioridade ao transporte público, um cuidado muito maior nos interfaces, porque também não chega se nós não tivermos uma paragem abrigada, e hoje até diria que nos proteja não só da chuva, mas também do sol, que haja
haja chão na cidade, nesses interfaces, que também, por sua vez, devem ter bancos e bancos com costas para as pessoas poderem fazer a sua intermodalidade e esperarem pelo outro transporte. E a coisa mais básica é que haja uma aposta nos passeios da cidade. Não há possibilidade de nós utilizarmos o transporte público se nós não tivermos passeios que nos permitam chegar até às paragens e aos abrigos dos transportes públicos. E, portanto, a cidade deve ser planeada com várias frentes. É quase, novamente, com uma forma que eu digo sempre muito simbólica, que é trabalharmos enquanto orquestra. Nós podemos ter o violino, ser o melhor violino do mundo, que agora o violino vai ser gratuito, ok? É o transporte público gratuito. Mas reparem, se os outros instrumentos estiverem com melodias muito desorganizadas, uns altos, outros de forma baixa, outros a entrarem à frente e não fazerem o que a gente espera que está na pauta, nós nem vamos ver o violino. Então, estamos a perdê-lo de forma muito gradual naquilo que é a leitura final da música, da musicalidade. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu espero, eu desejo, mas também acredito que seja essa a intenção do Sr. Presidente, que haja rapidamente, antes da medida entrar em funcionamento, um conjunto de ações imediatas na infraestrutura da cidade do Porto para que esses canais permitam uma maior frequência. Portanto, a frequência é dada pelo número de veículos, mas também não chega a frequência se não tiver essa rapidez, esse tempo que nós precisamos. E, portanto, esse será por aí. Será esse um dos pontos que eu penso que é fundamental. Há uma outra questão sobre a qual gostava de ouvir, a engenheira Paula Teles. Um projeto desta dimensão poderá ter sucesso ou eficácia sendo apenas local e não intermunicipal, não abrangendo toda a área metropolitana? Ou seja, os habitantes do Porto vão ter este passe gratuito, mas quem morar em Gaia, em Matosinhos, qualquer localidade ali ao lado, já não tem esta medida, já não tem esta gratuitidade. Seria importante que este projeto envolvesse toda a área metropolitana? Claro, no planeamento da mobilidade é importante que envolva toda a comunidade e todo o território, e seja ele a Zona Norte, a Zona Sul ou a Zona das áreas metropolitanas. Nós temos contestado muito o facto de só praticamente as áreas metropolitanas do Porto e Lisboa já há muitos anos têm tendencialmente mais respostas a nível dos transportes públicos. Nós compreendemos, ali está o maior número de densidade populacional, mas isso também traz assimetrias para o resto do país. Portanto, eu diria que de forma geral era importantíssimo que essas medidas fossem aplicadas para toda a gente. Agora, temos que compreender que o que está aqui em causa é uma medida que está a ser aplicada ou vai ser imposta por uma Câmara Municipal. E as câmaras também têm as suas políticas e, portanto, o atual Presidente da Câmara entendeu, e na minha perspectiva muito bem, que a mobilidade é um assunto que ele tem que resolver no município que trabalha, que está a coordenar, a dirigir. E, portanto, ele está a dar uma possibilidade fantástica, na minha perspectiva, que é, eu, por exemplo, sendo cidadã da cidade do Porto, eu vou poder andar gratuitamente em todos os transportes por toda a área metropolitana do Porto. Mas é óbvio que seria muito interessante que isto fosse levado a todo lado, mas recorde-se que isto é uma medida que custa dinheiro, tem custos, e que no caso do Porto, posso até pensar que o Porto tem mais possibilidade, porque é a cidade, se calhar, primeira de uma área metropolitana, que tenha mais possibilidades financeiras, mas também às vezes não é isso, são opções políticas, porque com certeza que o dinheiro que vai gastar no transporte público, ele podia gastar no desporto, ou podia gastar na educação, e tomou a decisão de ser aqui. Portanto, acho que estas medidas devem ser pensadas de forma global, sem, contudo, deixar de dar prioridade aos nossos autarcas de tomarem as decisões, porque é para isso que eles são eleitos. E, portanto, o Governo poderá amanhã, até o próprio Governo, tendencialmente virem a contribuir para que os municípios possam vir a ter soluções desta natureza, mas também deixar aqui uma nota, mas nem sempre isto tem resultados diretos. Eu queria dar aqui uma nota. Eu coordenei 3 planos de mobilidade escolar na área metropolitana do Porto e gostava de dar esta nota, que é para verem que nem sempre acontece. As crianças já têm passe gratuito até aos 23 anos e posso dizer que tanto Gaia como Oliveira das Meias como Valongo têm índices elevadíssimos de crianças que vão para a escola de carro. Portanto, não foi pelo facto de já terem passos gratuitos a nível das crianças que ir para a escola que esta franja etária
tenho utilizado mais o transporte público, pelo contrário, comparativamente com outros municípios que eu tenho trabalhado. O que significa que há aqui muito mais trabalho a fazer. Não é? E começa logo a partir daí. Claro que temos aqui uma vantagem adicional, que é a questão da terceira idade. Nós temos a noção que hoje as pessoas idosas têm uma maior capacidade de liberdade e eu fico muito feliz por saber que as pessoas idosas da cidade do Porto podem rapidamente ir tomar café, ir às compras, à Póvoa de Varzim, ou mesmo a Curso Zero. E isso é importante na vida ativa de pessoas que cada vez vivem até mais tarde. E, portanto, também aqui dar essa nota do ponto de vista daquilo que é a importância do transporte como um ato de liberdade e de saúde física e mental para pessoas idosas. E, portanto, isso é fundamental. Agora, não chega, claro que eu sou do entendimento que estas políticas deviam ser mais, devia haver uma aposta maior no tendencialmente gratuito a nível nacional, para evitar essas assimetrias, mas gostava de terminar com esta nota. Não vai chegar a tomar esta decisão se o canal da infraestrutura, que é o espaço, não permitir criar a velocidade média de serviço para ser competitivo. Engenheiro Paulo Teles, foi muito importante o contributo que nos deixa aqui no Fórum TSF para lançar este debate. Engenheiro Paulo Teles é especialista em mobilidade urbana. Aliás, como ela acabou de nos recordar, tem trabalhado com vários municípios na elaboração destes planos de mobilidade.